E para falarmos mais sobre isso, temos um convidado agora aqui em Os Pingos nos Is. Vamos conversar com o deputado Coronel Tadeu, do PSL, que está conosco. Boa noite, deputado. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ana, Zé Maria e o Fiuza, que estão nessa banca. É um prazer estar com vocês. Ô, deputado, qual a opinião do senhor sobre esses decretos editados pelo presidente Bolsonaro? Olha, primeiro é uma promessa de campanha, Vitor. Durante o ano de 2018, nós tínhamos uma burocracia muito grande para que os caçadores, atiradores e colecionadores pudessem ter as suas armas e comprar os insumos para o uso. Antes de mais nada, Vitor, a prática do tiro, ela é um hobby de muitas pessoas. Hoje nós temos no estado de São Paulo algo aproximado de 140 mil CACs, né? CACs é a sigla, né? Caçador, atirador e colecionador. E no Brasil todo, cerca de 270 mil. E é um esporte caro, já adianto que quem quiser praticar realmente precisa preparar o bolso, porque as despesas acabam sendo altas, como se você fosse praticar o kart, o automobilismo, equitação, são esportes caros. O tiro é um esporte caro, né? Posso até dizer que até elitizado. Então, essas medidas, na grande maioria delas, vêm desburocratizar e facilitar a vida desses atiradores que, costumeiramente, nos finais de semana, vão aos clubes de tiro fazer o seu desestresse, né? Vão lá para atirar e passar o dia com os amigos. Então, ele cumpriu essa promessa. É claro que há essa polêmica toda em relação a questão de armas, vamos colocar mais armas no mercado, e aí vem toda uma política que eu estou pronto aqui para debater com todos vocês. Vamos então à próxima pergunta, deputado. Quem lhe fará é a Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Deputado, boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o processo aí de você ter uma arma legalizada no Brasil, já que aqui nos Estados Unidos a gente tem a segunda emenda que protege exatamente a posse e o porte de armas, e muita gente no Brasil acha que aqui você vai no supermercado e compra uma arma, que é dessa maneira, e não é. Você tem que passar por um processo muito rigoroso. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte como é esse processo no Brasil. Da mesma forma, Ana, até agradeço a sua pergunta, que é uma oportunidade para todo mundo ficar esclarecido sobre o assunto, que normalmente a esquerda ela quer pregar para toda a população, praticamente manipulando a mente das pessoas, dizendo que o governo vai mandar armas pelo correio para todo mundo que quiser arma. Isso é uma besteira, é uma estupidez, é uma retórica cheia de mentiras, e isso não acontece. O Brasil é um dos países mais rigorosos no controle de armas, e controla mesmo, sem sombra de dúvidas, através de dois grandes sistemas, que é o Sinarme e o Sigma. O Sinarme controla aquelas armas que são compradas no varejo. É a pessoa que se interessa por uma arma e tem que enfrentar uma burocracia tremenda. Além do custo da arma, Ana, que aqui, eu dou um exemplo, uma pistola Glock no calibre 380 ou no calibre .40 ou 9mm, aí nos Estados Unidos, possivelmente, você compre ela por $1.200. Aqui no Brasil, você não consegue comprá-la por menos de R$10 mil. Então, daí a dificuldade de você ter o acesso. Fora isso, você tem que passar por um processo de treinamento em clubes de tiro credenciados pela Polícia Federal e pelo Exército, e ainda fazer um teste psicológico para saber se você reúne condições. Fora isso, você aguarda a sua autorização, então, para ir buscar a arma na loja de armas, especificamente. Então, nós não temos essa facilidade mesmo como nos Estados Unidos. E um dado que aqui representa muito bem a diferença hoje, o quanto o Brasil está atrás nesse mercado de armas e munições. Eu levantei aqui que 48% das residências nos Estados Unidos hoje possuem armas, no Brasil apenas 5%. Então o mercado é um mercado que ainda vai crescer muito, apesar do número de liberações de documentação de armas que foram emitidos nos últimos 2 anos. Então há um rigor sim, Ana,
E nós temos que ter essa preocupação, porque você não pode colocar uma arma na mão de qualquer pessoa. É preciso saber quem vai usar essa arma. E eu repito, o Brasil é um país hoje que tem um dos controles mais rígidos do mundo na questão de armas e munições. Guilherme Fiuza, sua pergunta. Deputado, eu considero esse assunto bastante complexo e tem uma grande cerimônia para tratar dele. A Ana citou a situação nos Estados Unidos da América e é diferente até porque há uma tradição maior lá de uso de armas, né? Quer dizer, então, tudo bem, eu não vou fazer nenhum juízo aqui, não entendo tanto do assunto, mas a pergunta seria a seguinte: eu tenho a impressão de quem, de boa fé, não esses que vivem do debate, porque esse debate, infelizmente, é um desses que tem gente que vive de polarizar para um lado e polarizar para o outro. Eu acredito que, fazendo uma pergunta justamente para o senhor poder nos esclarecer, né? Da parte de quem tem preocupação e medo sobre a disseminação do uso de armas, eu acredito que ocorre o seguinte: é um equipamento letal, certo? Ponto. Então, tudo bem, o senhor está trazendo aí que os protocolos, né, de aprovação garantem uma preparação, um treinamento. No entanto, é um país com muita injustiças a cada esquina, e o que fica na cabeça das pessoas, e eu faço aqui uma pergunta de leigo, é este ímpeto de fazer justiça pelas próprias mãos, né, que move muita gente que com uma arma na mão, se você deseja fazer justiça com as próprias mãos, isso muda de figura, né? Então, resumindo, o senhor acha que a população brasileira, em termos culturais, está preparada para ter aí uma disseminação maior no uso de armas? Não, Fiuza, já vou responder de pronto. A população brasileira não está preparada. E você disse, a arma é um equipamento letal, assim como o carro é um equipamento letal, a motocicleta é um equipamento letal, e que esses três itens, arma, carro e moto, matam muito no Brasil. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando, e é só você avaliar as estatísticas. Mas a sua preocupação, ela procede porque é a minha preocupação como instrutor de tiro. Durante 30 anos da corporação, pelo menos 20, eu participei como instrutor de tiro, e não só dei aula dentro da corporação para os policiais militares, eu também fui para o lado de fora dos quartéis e dei muita instrução para as pessoas. E a principal recomendação que eu falava para eles: se você não estiver preparado para pegar numa arma, não pegue. Arma é um negócio sério. Ninguém dá a chave de um carro para uma criança dirigir. Ninguém entrega a senha de um helicóptero para qualquer pessoa sair voando o helicóptero. E ninguém vai entregar uma arma na mão de quem não sabe utilizá-la. Por isso é que o processo no Brasil, ele é rigoroso. Quando se faz essa liberação de apenas alguns itens que travavam a burocracia para os atiradores, não significa em haver permissão para todo mundo utilizar arma. É o contrário, é apenas aqueles que já têm acesso, que são pessoas mais do que conhecidas e reconhecidas pelos sistemas que estão implantados, como eu já falei, o Sinarme na Polícia Federal e o Sigma no Exército, cada um com a sua missão. Essas pessoas têm um acesso mais fácil para comprar os seus insumos. Um exemplo, Fiuza, carregador. Há uma burocracia tremenda para se comprar um carregador, que é uma peça que eu não posso considerar que é uma peça letal. É apenas uma peça da arma, mas é que ela é fundamental para a arma poder funcionar. E se você deixa o carregador cair e danifica o carregador, a burocracia para se trazer um novo carregador de uma arma importada é muito grande. Então, os decretos vieram para isso, apenas para desburocratizar. Lembrando, todos os atiradores, os CACs, essas pessoas que são da área de tiro, são extremamente responsáveis. E nem elas vão entregar as armas na mão de quem não sabe ou de quem não tem a menor condição de utilizá-la. O treinamento é parte fundamental de tudo isso. A pessoa, para se tornar um caçador, um atirador, os clubes de tiro, inclusive, têm as suas próprias regras para cada vez mais dificultar a vida, porque a pessoa realmente precisa comprovar aptidão para poder usar uma arma na sua cintura ou fazer um treinamento com ela.
Para você que chega agora, estamos ouvindo aqui o deputado federal Coronel Tadeu. Vamos a mais uma pergunta. José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, Fiuza, é muito interessante o seu cuidado para tratar desse assunto, porque realmente a arma é letal, não é como carro e motocicleta, porque o carro transporta gente, a arma não descasca laranja, não corta nada, a arma é para matar. Agora, o grande debate é que o povo brasileiro quer a liberação. E isso ficou muito claro no plebiscito. Eu considero o plebiscito superior a Supremo, superior a Congresso. E o Congresso está devendo uma avaliação, uma votação sobre esse assunto. Isso está muito claro. A minha pergunta eu defendo o direito de cidadão, isso é constitucional, o direito de cidadão se defender. Ele tem que se defender, porque as armas estão por aí. Eu queria perguntar como um profissional. Deputado, a gente sabe que mais armas na sociedade, isso representa também mais perigo para os policiais, né? Até na hora de abordar. Quer dizer, isso pode mudar um pouco também a cultura e o treinamento de policiais. Zé Maria, em relação à legislação, o Estatuto do Desarmamento, ele veio para simplesmente colocar a população à mercê dos bandidos. E em cima dessa frase, eu digo para você que o que nós vimos pelos números que são mostrados por diversos fóruns de segurança, e os números estão aí, às vezes uns conflitantes com os outros, mas os números mostraram uma verdadeira explosão do número de homicídios, em especial aqueles praticados por armas de fogo. Dentro desse número altíssimo, e esse número bateu em 100 mil mortes por ano, hoje está na casa de 40 mil, e eu já comento sobre isso, a quantidade de homicídios praticados com arma de fogo legal, aquela arma que o Estado conhece, não aquela arma que entra pelo Paraguai, que entra pela Bolívia, que entra pelas nossas fronteiras. Eu digo aquela arma que a polícia conhece, a Polícia Federal conhece, a Polícia Militar, o Exército. O número é absolutamente ridículo, pífio. Então você não pode, no ditado popular, querer matar a vaca para acabar com o carrapato. O que fez o Estatuto do Desarmamento? Partindo de um princípio estúpido de que mais armas significam mais crimes, e os números mostram o contrário, na época eles resolveram desarmar a população. Essa estupidez a Inglaterra já cometeu no passado e já corrigiu. E o Brasil insistiu com isso no governo do PT, tentando carrear esse discurso desarmamentista. Se você olhar o DataSUS, que foi publicado recentemente, eu tenho até aqui os números, nós tivemos uma queda absurda de homicídios de 63 mil para 47 mil homicídios. São altos os números. Isso de armas de fogo. Em compensação, nós tivemos na linha contrária uma elevação de 63 mil liberações de portes, de licenças para as pessoas portarem arma, para 105 mil. São números do DataSUS que mostram para a gente que mais armas, menos crimes, e não o contrário. Há uma preocupação muito grande, e eu reforço, que ninguém vai entregar arma na mão de quem não sabe utilizar. Existe toda uma cultura de se preocupar com quem quer vir para o esporte. Nós estamos tratando do desportista, o caçador desportista, o atirador desportista e o colecionador que quer apenas ter a arma por coleção, ele nem sequer faz uso. Há muitos nesse tipo. Então, para que essa cultura não se desmonte, é que esses critérios são cada vez mais rigorosos, né? E nós estamos apenas lutando por uma desburocratização. As regras, elas se mantêm.
Deputado, para fecharmos, uma última pergunta. Já a ameaça, e nós mencionamos isso aqui na abertura da entrevista, inclusive, de que o tema vai parar no Supremo Tribunal Federal e é possível que algum ministro derrube esse decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado Marcelo Ramos, que é inclusive o vice-presidente da Câmara, também tem feito duras críticas a esse decreto do presidente, disse que invadiu a competência do Legislativo, que deveria ser uma decisão do Parlamento. Queria saber do senhor, caso esse tema tenha que ser debatido no Congresso, caso, porventura, o Supremo derrube essa decisão do presidente Jair Bolsonaro, existiria clima para que uma matéria semelhante passasse, então, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, pelo Congresso? Historicamente, Vitor, toda essa parte de armas, essa regulação foi feita por decretos, historicamente. Então, estão querendo mudar o curso da história agora. Não há problema. Nós temos hoje um parlamento muito dividido nessa questão das armas. Eu até acharia importante que fosse pautado novamente uma lei de armas, e inclusive ela deve até começar a tramitar esse ano. Nós estamos esperançosos para que isso seja transformada em lei mesmo, para que a gente possa calar as vozes daqueles que são contrários. Como democrata, eu prefiro que tudo seja definido no voto. E nós, então, vamos brigar por uma legislação de armas mesmo, de verdade, que o Brasil ainda não tem, apenas alguns penduricalhos. Nós temos o Estatuto do Desarmamento e uma outra lei dispersa por aí que regula o assunto, mas seria muito interessante que a gente pudesse efetivamente, porque nesses 2 primeiros anos de mandato que eu tive, lá 2019 e 2020, infelizmente, essa corrente armamentista, ela foi completamente tolhida pelo presidente da casa, o ex-presidente Rodrigo Maia. Nós estamos pleiteando que essa legislação de armas vá realmente para um debate, para uma comissão e principalmente por plenário, e ganhe quem ganhar, o voto está ali. Muito bem, nós ouvimos aqui então o deputado federal Coronel Tadeu, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez pela entrevista, uma ótima semana, boa sequência de feriado por aí, deputado. Até uma próxima. Obrigado, Vitor, Zé Maria, Ana e Fiuza, um abraço para todos vocês e a todos os nossos espectadores.